Olá, professora Áquila. Vamos, então, fazer a apresentação da APS. Aqui é Genilce. Olá, aqui é a Érica. Olá, aqui é a Carolina. A APS do semestre, portanto, fala sobre conflito de competência legislativa. A gente começa retomando um pouquinho do que é e quando ocorre, né, um conflito de competência legislativa. Ela vai acontecer quando no sistema federativo há uma divergência sobre qual ente, seja a União, Estados, Distrito Federal ou municípios, possui uma prerrogativa de legislar sobre determinado assunto, sobre determinada matéria. Então, no caso, envolve uma disputa ou então uma sobreposição de poderes na criação de leis sobre esse mesmo assunto e que pode acabar comprometendo a coerência e a segurança jurídica no nosso país. Bom, eu vou falar então sobre os tipos e fundamentos das competências. A primeira competência é a privativa da União, que está prevista no artigo 22 da Constituição, que diz que apenas a União pode legislar sobre certos temas, né? Como, por exemplo, sobre direito civil, sobre direito penal, sobre o eleitoral e o processual. A competência concorrente, que está prevista no artigo 24, que estabelece, aonde a União estabelece as normas gerais, enquanto os estados e os distritos que podem suplementar, então, e adaptar as normas para as particularidades de cada estado, né? E a competência exclusiva reservada dos estados e municípios, onde os estados e municípios possuem a competência para legislar sobre matérias que não foram atribuídas pela União e sobre assuntos de interesse local, respectivamente. Eu vou falar sobre os conflitos de competência legislativa. No caso, é o caso que a gente pegou, né? A ADI 6.974, a União versus o Estado de Tocantins. O relator do caso é o ministro Roberto Barroso. Ele foi julgado no dia 8 de agosto de 2022. O órgão julgador é o plenário do STF, né? E o caso foi publicado no dia 16 de agosto de 2022. O conflito, ele fala sobre a usurpação de competência por parte do Estado de Tocantins. A lei impugnada é a Lei Complementar 20 de 1999, do Estado de Tocantins. Artigo 40, inciso 5º, que concedeu o porte de arma como prerrogativa aos membros da Procuradoria-Geral do Estado. Muito bem, então o problema aí é que a competência da União para tratar de temas de segurança nacional foi invadida por essa lei estadual estabelecida pelo Estado de Tocantins. E a fundamentação constitucional, né, para essa competência da União, ela está estabelecida no artigo 22, inciso 21º, que diz exatamente o seguinte: o artigo vai dizer assim: compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Para o nosso caso aqui, para a atividade da APS, o foco concentra-se exatamente no elemento material bélico. Então, portanto, compete privativamente à União legislar sobre material bélico. No caso da lei de Tocantins, ela está invadindo essa competência da União. Então, o que são as implicações da competência privativa? A competência privativa da União, ela inclui a definição dos requisitos dos possíveis titulares de direito do porte de arma
de fogo, inclusive para os servidores públicos, estaduais e o municipal. Então, isso é estabelecido pela União. E por que uma matéria federal? O porte de arma é uma questão de interesse nacional por se tratar de segurança pública, né? Então, ele não pode ser tratado de uma forma diferente em estados diferentes, porque é uma matéria que exige a uniformidade em todo o território nacional. A decisão do STF foi julgada procedente, unânime, né, pelo pessoal do STF. Ele foi julgado procedente porque ele reafirma a repartição das competências estabelecida pela Constituição, ou seja, a Constituição já afirmou, então os Estados-membros não podem legislar ou fazer leis ao contrário do que a Constituição diz. Então, resumindo, né, a lei estadual do Tocantins, ela foi considerada inconstitucional, porque ela tem essa violação de competência legislativa, que é privativa da União, de acordo com o artigo 22, o inciso 21º, e o Estado do Tocantins, então, ele não pode criar uma exceção ou uma regra própria, né, para ser utilizada apenas no seu Estado sobre o porte de armas, e no caso, né, para os membros da Procuradoria-Geral do Estado. Porque essa matéria, a questão do material bélico, ela é privativa, é uma matéria privativa reservada à lei federal. Então, o STF age em função de manter o equilíbrio entre os entes federativos, deixando claro, portanto, que essa é uma decisão, é uma questão de interesse nacional e de segurança pública. Então, a tese de julgamento fixada foi: é inconstitucional por violação à competência legislativa privativa da União, lei estadual que concede porte de armas a procuradores do Estado. Em síntese, a decisão, a ADI ela reafirma, né, que a competência legislativa é privada da União. Então, é inválida, né, os membros do Estado criarem matéria de interesse nacional, que é competida, no caso, a União. Então, no caso, a segurança pública, né, ela é material da União, não dos Estados-membros. Então, a importância para o federalismo, né, é que a decisão, ela reforça a hierarquia e a supremacia da Constituição, né, garantindo a uniformidade da legislação da questão da segurança nacional. E como a gente acabou passando um pouquinho rápido lá no começo, o papel do STF é importante, porque é ele que vai determinar a questão, né, é ele que vai ser o guardião do Pacto Federativo, assegurando esse equilíbrio entre os entes federativos, de acordo com o que a gente tem na nossa Carta Magna, né, na Constituição Federal. Então, essa ADI, a 6974, ela é um exemplo fundamental de como o STF protege essa estrutura federativa brasileira, garantindo, portanto, o que está pactuado na nossa Constituição Federal. Então, é isso, professora Áquila. Nós optamos por essa ADI, porque ela realmente mostra, né, demonstra criar esse conflito, né, de competências, portanto, o Estado do Tocantins aí tentando criar uma lei que é, de fato, realizada, deve ser realizada pela Constituição Federal, perdão, pela União, né, a partir do que está determinado na Constituição Federal. E, então, eu gostaria de pedir desculpas pelos errinhos de gravação aqui, a gente está usando o Meet como ferramenta, estamos nós três, cada um em cidade diferente aqui do estado, né, eu estou em Piracicaba, a Érica está em Americana e a Carol está em Santa Bárbara, mas foi uma maneira que a gente conseguiu, né, encontrar para fazer essa gravação e apresentar para a sua APS o nosso tema, a nossa pesquisa. Me despeço aqui
Até uma próxima APS. Obrigada, professora. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima.